Boa noite, galera! Terça-feira, chegando o dia de Cola no Cast, diretamente aqui do Jardim Pamplona Shopping, no PKT Studio. E olha, eu fico ansiosa por esse dia, gente. É uma vez por semana, mas, né, tem que dar aquela respirada. Enfim, eu tô com um convidado aqui ilustríssimo, maravilhoso. Ele é um médico sensacional, otorrinolaringologista. Ó, sim, otorrinolaringologista dos artistas. Ele é especialista em vozes. Então, eu tô falando também de um músico, além para cuidar da voz, ele tem que entender de música. Palestrante. E, gente, esse rapaz, ele tem um quezinho a mais que vocês vão entender comigo. Ele chegou com não é um broche, como é que chama? Um pingente e um shiriantra. Para quem me conhece já há muito tempo, já sabe que eu tenho ele na minha parede, né? Então, não preciso falar nada, eu ainda vou tatuar ele no meu corpo. Estou falando de Dr. Luiz Cantoni, seja muito bem-vindo. Gratidão. Eu que agradeço. Gostei da apresentação, me deixar à vontade, como eu te falei, já vê por quem eu sou através dos símbolos e da frequência. Então, cheguei em casa. Mas com toda certeza. E a gente, os iguais, eles se atraem, né? Ainda bem, né? Ainda bem, ainda bem. E me diz uma coisa, como é que isso começou na tua vida? Você era cantor ou você... De cantor você virou médico, ou de médico você virou cantor, e depois aí... Me conta um pouquinho. A verdade, eu cresci artista. Cresci ator, pianista, cantando em coral, bandinha de rock com Beatles, 2 bandas de rock na faculdade, e tudo isso eu falo, sou eu, Luiz Alian Cantoni, sempre foi esse. E a medicina surgiu no meu caminho quando eu me rendi a minha insatisfação com o meu resultado. Eu não gostava da minha voz. Eu não gostava de nada do que eu fazia. Tinha muita indecisão, que eu não achava justo isso com os outros, né? Enganar os outros o tempo inteiro. Todo mundo fala, tá bonitinho. Não, mas você gosta. Se você não gosta, não vale a pena. E aí eu honrei isso. E logo aos 18 anos fui estudar a faculdade de medicina, que me desenvolvi como ser humano, me encontrei pela narrativa da história de se formar um médico, de você... É um lado humano, cientista mesmo, de entender aonde está a compaixão, onde está não você e o outro, né? Você doar os seus olhos para o outro e respirar isso, viver isso. Então eu diria que essa foi a minha formação. Só que eu nunca deixei de ser músico. Então isso era uma contradição na minha vida que todos questionavam. E que a história, a beleza foi um dia encontrar a corda vocal na otorrinolaringologia. E aí eu falei assim, olha só, esse instrumento eu sei brincar. E é isso que eu tenho feito e entendido tudo aquilo que eu aprendi como artista, a interpretação fisiológica e os limites, né? Eu não gostava de mim. Como é que eu fiz isso? Como é que mudou? Agora eu gosto. Agora eu gosto de tudo que eu faço. Antes eu já ia pedir, depois vamos editar aquele pedaço. Hoje eu gosto de 100%. Mas é engraçado que a maioria dos cantores, principalmente, e cantores compositores é pior ainda. Porque, eu tô falando por mim também, como cantor e compositora, as coisas que eu escrevo e gravo, se eu já não coloco direto na plataforma, ela fica lá. Que aí eu vou mudando. Ah, não, vou mudar isso aqui. Ah, não, mas eu não gostei disso aqui, tem que mudar isso aqui. E toda hora eu vou mudando alguma coisa e nunca vai. Né? Então hoje eu aprendi, grava e liberta, porque já nasceu, deixa embora, né? E aí eu fiquei sabendo que um passarinho me contou que quando você nasceu já tinha alguém gravando uma música aí, né? Como é que é o nome da música? Escrevendo Mucuripe. Como é que é isso? Eu tenho um pai e uma mãe. O meu pai tem um irmão. Esse irmão, ele era diretor da Editora Abril. Rafael Cantoni, é membro da Academia Brasileira de Letras, é um jornalista, publicitário, 83 anos, em forma. Então, ele, nessa época, ele dirigia produções do Maurício de Souza e muitas coisas aconteciam próximos a gente. E eu já era um modelo infantil.
a minha irmã também. Eu falo, a família tava ali para fazer propaganda, né, de brinquedo. E aí eu falo assim, para mim isso era natural, era ir tirar foto ali no jardim do meu tio. E ao mesmo tempo você vê a sua foto criancinha num gibi. Eu achava que isso era tão natural que todo mundo fazia. Uhum. Então eu nunca vi isso como algo profissional. Sempre foi algo, eu faço porque eu gosto. E aos 2 anos de idade, nessa época, tinha essa aproximação com o Fagner, a Melinha, Belchior, essa geração, até Vinícius de Moraes, meu tio tinha proximidade, e muitos outros artistas que vinham para São Paulo, não tinham onde ficar e acabavam ficando nessa casa de campo em Cotia. Tá. Que era esse espaço que recebia todas as famílias, e a minha família também se encontrava lá. E esse espaço, no dia que estava lá o Fagner e a Melinha, minha irmã resolveu nascer. E aí foi pro hospital, meu pai, minha mãe, o meu tio, que era obstetra, que eram 2 tios, um tio, Rafael, irmão do meu pai, jornalista, e o outro tio, coronel da Polícia Militar, médico, obstetra, já era ruptura na década de 70, Uhum. e ali veio realmente um espaço assim que fiquei sozinho, meu irmão e eu sendo cuidados pelo Fagner e pela Melinha, para todo mundo ir lá parir a minha irmã. E aí nesse dia o Fagner escreveu a música Mucuripe ali na parede do espaço que se tornou um orquidário e que se chamou Orquidário Mucuripe. E foi lá que eu fui aterrissar tudo que eu vi na Índia. Eu fechei o consultório em São Paulo e fui fazer Ayurveda na beira do lago, plantei flores de lótus. Eu ia te perguntar, porque a tua vida, ela tomou não tua vida, né, mas a tua carreira, vamos colocar Sim. assim, né, e o teu despertar, Sim, né, porque hoje sim. A tua medicina não é só a medicina tradicional, né, ela Não. se tornou uma medicina ayurvédica, milenar. Olha, eu gosto de dizer que a medicina não é minha, né? Começa assim. Não, sim, a medicina que você aprendeu, É o time que a gente começa a jogar, né? E ali eu descobri que tem time bom em tudo que é lugar. Uhum. Então, as medicinas de cada lugar tem uma medicina. Sim. Tem dali algo da natureza que se usa a favor da saúde. Então, isso para mim se tornou... Acabou a faculdade de medicina lá em Mogi das Cruzes em 97. Aí eu fui para outra, Escola Paulista de Medicina. Aí eu fui para outra, na Índia, né, no Instituto do Osho. E aí eu fui para Estados Unidos, Harvard, fui para Boston, né, Filadélfia. Então eu falei, eu vou indo buscar nos lugares onde eu falo, nossa, isso aqui eu ainda não vi. E aí eu venho para minha casa, porque todo mundo fala, mas você não vai ficar lá nos Estados Unidos? Você vai todo ano? Eu falo assim, não, mas eu não sou igual a eles. E aí é aquela coisa assim, eu gosto de estar na minha casa, com a minha família, as pessoas que eu conheço, eu gosto de ver o dia a dia, né, e ver, não, eu já te vejo faz 20 anos. Né, você atende as crianças pequenininhas, 2, 3 anos, depois chega lá 25, 28 anos de idade. Então isso é algo que eu acho que faz parte do ser humano, né, essa sociedade, a comunidade que a gente convive. E aí foi isso, eu achei que tinha tudo a ver eu ser eu mesmo aqui, e foi eu falo que é uma mudança de vida, uma transmutação. Você muda fisicamente, você muda, não é só o que você pensa, né, porque isso materializa. Sim. E aí veio isso antes. Eu procurei despertar em mim tudo isso, experimentar a Ayurveda, experimentar aquela medicina, viver essa medicina. E lá na Índia mesmo? Sim, sim. Então, quanto tempo você viveu lá? Na verdade, eu fui algumas vezes por conta do curso de Yoga Massagem Ayurvédica. Então, a minha guru é a mestre Kusum Modak, fez 86 anos. Nossa. E ela traz uma técnica do Iyengar, da yoga, misturado com o xamanismo hindu, que aí ela é Brahmani, filha de um médico ayurvédico, Brahmani, e aí ela vem e me traz que a nossa ligação é muito profunda, familiar,
e me trouxe tudo isso em 2010. E ali eu falei, nossa, então não é sobre cirurgia, não é sobre remédio, então é sobre eu mesmo, quem eu sou. Eu sou o remédio. E aí essa energia que a gente tem dentro da gente, quando a gente tem, a gente pode transbordar para o outro. Então aí eu entendi que eu era uma peneira furada, que eu precisava curar primeiro eu, para poder realmente estar íntegro com os outros. Ser um instrumento, né? Isso. Só refletir. Porque Sim. nós não somos geradores, nós somos refletores de luz. E aí, assim, a nossa mente, com esse biológico, pode fazer isso virar um gerador. Aí esse é a mudança que eu trago sobre a alquimia, que é deixar de gastar energia e achar que tem escassez, e passar a gerar energia e abundância. Então essa é a real alquimia. E é um processo inteiro do comportamento humano. Então nós temos escassez quando pensa em vós. Ai, mas eu posso fazer isso? Eu posso? Ai, eu posso? Ai, eu fiz errado. Então a gente sempre acha que nós não somos capazes de fazer isso. Né? E quando surge um desafio, ou com uma câmera, ou com um público, isso vem realmente transformar quem nós somos. E que faz a gente não gostar da gente. É muito louco. E como é que isso chegou nisso? De você ir para... O que te despertou essa ida para a Índia? Teve algum gatilho? Foi a minha irmã, assim. A minha irmã foi morar lá por 4 anos com a família. E ela vinha já morando, acho que uns 15 anos nos Estados Unidos. E ela veio dos Estados Unidos, sempre vinha com aquela estigma do americano de coisas psiquiátricas, mentais e espirituais, né, por trás disso tudo. Mas com todo atendimento ela não se sentia bem. E aí quando ela morou na Índia, 2 anos, ela voltou. Eu falei, isso daí é um shutdown, a instalação de um novo sistema. E aí eu vi na saúde dela, no brilho da vida dela. E o principal, ela era desafinada. Eu não gostava da minha e ela também não gostava da dela, mas ela nem tentava. Eu ainda ficava tentando, gritando. E aí, na verdade, quando eu vi ela afinada em sânscrito, numa música indiana, fazendo indianos lá na Índia chorar, aí eu me rendi a qualquer conhecimento. E aí eu entendi a profundidade, né, do que é a incorporação da voz do Espírito, que não tem nada a ver com o que a gente estuda, sabe ou diz saber. Né? É realmente um ponto de conexão que é uma energia muito maior do que aquela que nós somos capazes de pensar, planejar para a gente fazer e executar. E hoje em dia você gosta da sua voz? Já faz bastante tempo, assim, isso já faz 15 anos. Tá. Eu posso dizer, eu lembro o dia que veio a felicidade, que foi esse em 2010 na Índia, que eu tava com um monte de chinesa no nosso grupo de canto, e aí a chinesa não é que era desafinada, a gente nem entende a língua delas. Aí ela se expressando e cheia de dor, eu falava, meu Deus, que sofrimento, eu não conseguia ver nada bonito naquilo que eles faziam. E vem um julgamento muito intenso, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu queria estar na França, numa escola de canto erudito, de ópera, e eu tô aqui vendo essa chinesa. Então, foi o meu triturador aqui na mente. E aí depois a maior beleza foi no dia da apresentação, lá no pátio do Osho, assim. Eu fui lá e cantei a minha música, e elas foram cantar delas. De verdade, eu chorei. Porque a felicidade delas, que elas foram lá fazer isso, eu me comovi, e aí eu entendi o que era felicidade. Não era sobre a voz, estar desafinado, estar afinado. É você ir lá brincar com a coisa, se divertir, e seus amigos estão com você. E você tá... Não é para você, é para os outros. Né? Então esse transbordar da felicidade que eu captei ali, mas aí ainda não conheci meu espírito ainda. Então aí isso eu vim conhecer com os índios. E dentro dessa medicina, né, da floresta, eu chamo de medicina da floresta, você praticou todas? Ayahuasca, cambô, sananga, que mais que? Rapé. Eu vou te resumir assim. Então eu fui para a Índia,
entrei no budismo, achei legal, entrei na meditação, tal, não sei o quê, mas tinha algo que meu corpinho aqui ainda não entrava. Eu não achava o tal do espírito direito, né? Tinha muita revolta e muita mágoa, né? E aí veio esse ponto assim, eu fiz uns 200 rituais de ayahuasca. A minha pandemia foi ritual de ayahuasca toda semana, que aí eu não podia operar, os cirurgiões pararam de operar, significa parei de trabalhar, forçadamente. E aí parou de trabalhar, você tem dinheiro? Não. E aí eu falo, para não enlouquecer, eu falei, vou tomar um chazinho com os índios ali, uns amigos inteligentes, então eu me nutri de um campo muito, muito favorável, assim, porque eu já tinha convite há 10 anos de ir para ayahuasca e eu rejeitava, eu tinha medo. Aí quando eu senti isso, vamos estudar? Vamos. Aí a gente estudou uns 3 meses só estudando. Pandemia, não tinha o que fazer? Sim. Aí veio o primeiro pajé. Aí foi a primeira viagem e deixar aquele que acha que vai mudar o mundo e ir embora. Esse aí tá bom, você vai mudar? Então vai embora. Você deixa eu aqui, que você vai ter que fazer muita coisa. E aí a ayahuasca me trouxe essa visão dos planetas galácticas, essa visão maior sobre a origem e a criação da vida. E ali eu entendi onde estavam os espíritos. E aí eu comecei a conviver com meus avós, que são falecidos, mais do que até com meus pais vivos. E aí ter esse canal aberto de comunicação, de materialização mesmo, de você ver fisicamente as coisas, de você sentir cheiro, de você chorar e a pessoa limpar seu rosto, sentir frio. E aí eu me entreguei na inteligência dos índios, eu rendi a mente do médico e deixei o cabelo crescer. Eu falei, agora eu quero ver o bicho inteiro. Vamos deixar crescer tudo isso aí. Aí chegou até a cintura, assim, fiquei uns 4 anos sem cortar. Meu Deus! Aí eu fiz a poda, agora fiz um novo plantio, agora já tá uma pessoa quase normal. Gente, é muito louco isso. E quando esse teu contato com os pajés, você foi até alguma aldeia ou ele veio até você? Então, nós tivemos uma relação muito próxima com o Instituto Nibu, dos povos originários, que já tem há uns 15, 20 anos aí uma relação com as etnias lá, principalmente do Rio Juruá, no Acre. Então o povo Xauandaua, o povo Noquicoe, Runicuim, e as lideranças vêm e aí propõem essas sessões pequenas, né, de 10 pessoas, 4 pessoas, com um atendimento, 24 horas, você na intenção, né, eu falo, não é uma balada, né, não é uma festinha, e nem é legal, então não vai nessa onda de, vamos que tá todo mundo indo, não, tudo foi banalizado, né, na verdade, porque eu vejo como as ervas de poder, que cada um tem a sua, sim, né, alguns se dão bem com a ayahuasca, outros se dão melhores com o rapé ou com a sananda, enfim, a minha erva de poder é o rapé, né, não que eu não consagre a ayahuasca também, mas não banalizado como fizeram agora, né, então, para mim, a minha última vez que eu consagrei a ayahuasca tem 2 anos e eu ainda vivo o que eu vi lá atrás, né? Então, eu penso que é o chamado mesmo, né? Das medicinas da floresta, que curam. É isso. Eu vivi intensamente um período de 200 rituais, com estudo do sincronário maia, fala todas as comunicações que existem, né? E os estudos herméticos, todos os livros da modernidade hoje que tem falado sobre isso. Então, eu coloquei isso na minha vida, no dia a dia, experimentei, estudei, e o principal, eu entendi o dia que acabou com a ayahuasca, exatamente pelo que você falou. Eu já vi o que eu tinha que ver. Quando você viu, você não desvê. Sim. Então, fica tranquilo, não precisa ir lá ver de novo. Você já viu. Você vai ficar voltando. Aí tem processos da mente que criam ilusões, criam empatias com pessoas, não, você está lá com um propósito com você mesmo, não é com ninguém.
Então aí isso fez a gente ter um estudo assim completo na nossa comunidade, que eu chamo, somos os amigos que começaram a estudar juntos, éramos 15, 20, e que aí o grupo se dividiu em 2, aí depois acabaram ficando 4, e esses 4 ainda estão juntos até hoje, a gente manifestando coisas juntos. Então, esse período de estudo para mim foi completo, eu senti isso. Você falou, você usou tudo, eu parei no Cambô. Porque o Cambô é essa palavra aí, ó. Eu tomei aqui, dei 2 respiradinhas e Cambô. Eu não tive viagem nenhuma. Eu só digo que tem uma magia o Cambô. O Cambô é uma coisa, você tá lá sozinho, de repente você vai estar com 5, 6 pessoas ao seu redor, quando você tá bem, nossa, e te fazendo carinho. Então se você estiver se sentindo solitário, faz um Cambô que vai aparecer um monte de gente. Só que nesse meio você tem um processo de cura com vômito, com... eu falo até, parece epilepsia, né, um quadro convulsivo, parece um monte de coisa fisicamente. Isso Só que, do que o doutor sentiu, né? não, eu nem senti, eu apaguei e abri o olho com as pessoas fazendo carinho. Só que numa paz, num amor, porque tem isso, né? As pessoas estão te fazendo carinho, não estão te chutando, levanta daí, leva pra ambulância. Não, tem todo um cuidado. Eu falo, é isso que o índio traz. Qual é o rezo? O tempo de você ficar sozinho. Então tudo isso é respeitado e eu entendo assim, quanto menos você faz, mais efeito tem em você. Isso é qualquer droga. Então, pode ser um anti-inflamatório. Quem nunca toma, o dia que tomar vai ter um bom remédio. Uhum. Entende? Mas procure nunca tomar. Para quê? Guarda para quando precisa. Então, e eu tô nessa jornada. Já faz 2 anos, quer dizer, já perdi até as contas. Não sei se já passou para 3. Faz um tempão que eu falo que é 2, então eu acho que já é quase 3. E que eu tô nesse olhar assim. Não quero ver nada, eu quero pôr em prática e ser o que diz ser o Espírito, que é ser a leveza. Então a ação tem que estar assim, não é aqui dentro. Sim. E aí o comportamento. Então isso eu encontrei a paz. Assim, eu tô na versão melhor, acho 5.2 eu faço agora em julho. Acho que a versão 5.2 é a melhor de todas. Eu estou na 5.2. Eu posso te alegar aqui, afirmar, pelo menos a minha, é a melhor, por enquanto. De todos os anos que eu vivi, eu acho que eu estou na minha melhor fase, né? Que é a fase desperta mesmo, Sim. Né? E é o que eu falo sempre aqui, a mente mente o tempo inteiro. Uhum. Mas quando a gente silencia a mente e ouve o coração, é aonde... tudo flui, Sim. Né? Sim. E quando você domina a mente, o coração domina a sua mente e anda em conjunto, aí a gente vai se libertando, né? Na verdade, vai tirando as nossas... Eu falo que são as camadas da cebola, que a gente vai tirando aquelas camadas e vai se descobrindo mesmo, né? Na real essência que a gente tem. Que é a única coisa que sobra da gente. Você sabe qual é a sincronia do 5.2? Não. É o número de anos que demora para o nosso Sol dar a volta no Sol central. São 52 anos. Caramba! Então tem o lance do ano, né? Que deu a volta no Sol, foi um ano. Então imagina, o nosso Sol dar a volta no Sol central são 52 anos. E aí o que acontece é que tudo começa de novo aos 52 anos. Então, inclusive, no povo maia, era a idade do sacrifício. Porque é como se, pronto, essa é a minha melhor versão. Cheguei, acabou. Então, esse é o estigma ruim do povo maia, mas a intenção é justamente renascer. E o Ayurveda traz que se você usar a consciência que você está agora e repetir todos os anos, você pode dobrar a sua vida para 104. Caramba! Nas mesmas condições. Então, o quanto a gente consegue repetir o nosso melhor é que vai dizer o que é o que sobrevive. Então, não adianta a aparência, realmente é de dentro para fora. É uma energia constante. Sim. Né, de nutrir com o seu ser. Você é o que você foi e te nutre.
É como você comer tudo aquilo que você fala. Transforma em comida e come. Sim. Isso vai fazer mal? Né? Tudo que você fala. Então são várias peneiras, né? Sim. Aí não exatamente. é só o que fala, mas é o que pensa. Porque não tem diferença nenhuma. Se Com você toda pensou, certeza. se você... Ah, não, mas eu não falei nada. Mas você pensou. Você pensou, você já gerou a energia. É o que eu falo. Às vezes eu faço muita live no TikTok. E aí tem haters. Em todo lugar tem, É. né? E as pessoas falam, ah, mas Ana, tá falando isso. Eu falei, gente, é assim, todos vocês estão aqui. Eu desejo que Deus dê pra você em dobro tudo aquilo que você deseja pra mim. Aí quem tá pensando alguma coisa ruim fala, nossa, mas Ana... Eu falei, se você tá me desejando mal, não posso fazer nada, né? Então, é ser o que é o que eu falo, né? Nós somos o que somos em tempo integral. E a nossa vida retrata aquilo que nós somos, né? Agora, voltando pra voz, o que tudo isso trouxe pra consciência, né? Das cordas vocais hoje, das pessoas que se cuidam com... Olha, a coisa mais engraçada é que vem pessoas assim com uma expectativa, né? Ah, eu sou advogado, eu tenho audiências, com uma expectativa, eu trabalho com isso, e a minha voz eu quero para isso. Ou sou cantor e eu quero aquilo. Então existe já, vou lá comprar isso e eu quero consumir isso. Aí chega lá, a pessoa se depara com uma consulta médica, com uma avaliação física, mas é uma avaliação da coluna, da postura, uma avaliação do subconsciente com todas as feridas emocionais. E aí uma proposta de tratamento que eu chamo, é muito complexo, né, dizer que eu faço um exame endoscópico, indico um tratamento às vezes com um laser no centro cirúrgico do Einstein, ou do São Luís, ou qualquer hospital, e que ali eu sou médico e aquele que eu tenho 26 anos de experiência como cirurgião. E que me dá tranquilidade, sabe quem você vai dirigir? Então eu falo, esse aí tá em paz, esse tá na paz de Deus. Aí veio o Luiz, que tá ali recebendo no estúdio dele, que aí eu tenho minhas lampadinhas, que projeta a lua, e que é os planetas, aí eu gosto de ter meu ETzinho ali do lado, minha cítara, minha tampura, meu sino. Eu falo, é meu lugar, entendeu? Meu tapetinho. Eu falo, tenho esse lugar que não é o cirurgião aí é o Luiz. E nesse tapetinho, eu falo, tem dia que a gente faz massagem, tem dia que é hipnose, tem dia que é no piano e fazendo exercício aqui, nota musical mesmo. E que a pessoa depois, como eu tô falando de algo que aconteceu hoje, tá? A pessoa terminou, ela falou assim, cara, eu cheguei aqui, eu tava completamente estressado. A gente terminou cantando, ele cantando. Então aí eu digo assim, pô, é muita coisa, né, para alguém que tá acostumado a ir num médico e pegar uma receita, ou pedir um pedido de exame. Mas eu digo, esse é o meu modo de conduzir. E às vezes um atendimento desse que eu falei começou às 10h30, acabou 12h30. Então é um procedimento, sabe? Atender alguém não é uma... Não dá pra fazer 10 por hora. Sabe? Você falar... nem falar com alguém, imagina, falar, você vai ter que fazer 10 entrevistas em 1 hora. Impossível. É 3 perguntas, tchau, 3 perguntas, tchau. Sim. Então a gente não... Acho que não tá ninguém aqui pra isso, sabe? Entrar no modo automático e que no final você fica replicando esse automático e não termina nunca. Vai na causa, né? Vai na causa diretamente. Eu busco assim, não existe cura, existe a felicidade. As pessoas fazem, é muito intenso, 3 meses de transformação de comportamento, tudo. E aí depois, quando chega nesses 3 meses, eu falo, agora é por sua conta. É você que diz quando você quer vir. Não tem mais necessidade toda semana. E aí sobreviver mais 6 meses se vem uma vez por mês. Então, esse desmame, né, da gente saber entrar na vida das pessoas e também entregar o que tem que entregar e saber finalizar. Porque a finalização é essa paz. Poxa, olha que legal que Antônio, eu fui lá, subi na palestra, elogiaram minha voz, eu nem sabia o que estava acontecendo.
Esse para mim é meu elogio. Ou até mesmo assim, o que eu mais gosto de ver são realmente as lágrimas da pessoa na hora que ela abre um espaço que estava fechado dentro delas. Então a voz, eu não falei sobre isso, mas entra pelo ouvido o som. Então a voz começa no ouvido, a voz não começa na garganta. Porque nós temos uma memória no ouvido. E se essa memória foi impressa sobre gritos, você não pode, você não consegue. Nós temos que primeiro tirar todos esses nós, para depois ouvir o sino ecoando. Então, e esse é o processo, né, de tirar os nós, é muito intenso. Então, e são nós que para alguém só começar a falar e não sentir esses nós na garganta, já é muita coisa. Então, para mim, esse é o momento precioso. Acho que a sensação mais nobre que eu já senti é a vulnerabilidade de alguém encontrando o suspiro do lugar que ele não tinha consciência que tinha dentro dele antes. Então, é isso. Gente, é bem profundo mesmo. Tipo, são coisas que, para nós que estamos em constante aprendizado, porque tudo muda o tempo inteiro, né? Mas eu penso para quem ainda nem despertou o quão isso é desafiador, né? E com o Cantone acho que vai ser isso um facilitador para você se descobrir. Acho que seria mais ou menos isso. Sim. Né? Hoje o que eu posso qualificar eu encontrei o manual. Sabe aquele aparelho que se você não tem o manual, ele é só uma telinha ali. Falei, e agora? Agora você precisa do controle. Sim. Porque não tem nem botão. Então, assim, eu faço você pegar o controle, olhar aquele aparelho que você diz que não conhece, que é seu corpo, e a gente começar a usar o controle. Então, a meditação ativa, né? Que todos acham que meditação é só passiva. Sim. Não existe a meditação ativa da mente, a meditação ativa do corpo. E aí, a meditação ativa da respiração nos 7 chakras, que é isso que eu rendi, tudo que eu estudei. Falei, eu sei, não sei. Pô, isso aí que eles falam desde o começo, tá certinho isso aí. Eu vou discordar pra quê? E aí realmente eu entendi que o que eu sabia eram pedaços daquilo. E aí eu tive a revelação através dos 7 chakras do que são os 7 espaços aéreos do nosso corpo. É físico. Nosso corpo biológico tem uma geometria, tem uma estrutura, uma postura, um alinhamento. Isso é magnífico, é engenharia perfeita. Deus é maravilhoso, né? Isso, e aí eu falo, eu sou um mecânico que fica olhando isso aí só assim. Arruma aqui, arruma ali. Mas hoje eu vejo que você consegue se arrumar sozinho. Então, o que eu busco para as pessoas é isso. Passar a visão do modo operandi, onde você coloca passo a passo. Ó, primeiro sente aqui. Agora pega essa sensação e traz para cá. Aí traz para cá. Aí você vai tirando o nó da pessoa. Ela tira, ela sente aonde a energia flui. Sim. Então isso é muito satisfatório. Eu considero uma medicina do futuro, porque é onde a gente ativa a vibração dentro do nosso corpo. Acho bonitinho, hoje virou moda dizer que é medicina vibracional. Eu já tô vendo isso aí desde sempre, né, que a vibração mexe com a gente, e é muito feliz você ver que hoje todos entendem, já sabem, né, há uma cultura já. Sim. Então é importante falar sobre isso. Agradeço esse espaço por isso, porque a gente não é tão astronauta assim no mundo, né, que falam, isso é tudo utópico, isso é tudo teórico, né, isso é pura psicologia, filosofia. Não, isso é vida na prática. É como você muda os seus dias, né? A relação. Até minha guru fala assim, quando que você tem que meditar? A hora que você acorda. E falar, agradeço pela vida que eu tenho. Porque você poderia não estar acordado. Com certeza. Então, isso é o processo natural. A hora que você começa a se conectar com esses olhares, tudo parece que começa a funcionar certo. É completamente diferente, né, gente? Quando a gente... É exatamente isso. É acordar, abrir o olho. É a minha prática. Gratidão por mais um dia. Gratidão pela minha saúde. Por eu ter meu corpo perfeito. E
por mais um dia de aprendizado, né? Porque todo dia a gente aprende alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Seja pro bem ou seja pro mal, o mal sempre traz o bem. Porque você sabe que se você enfia o dedo na tomada, ali não fez bem, você não vai colocar lá de novo, né? Só um tempinho que eu vou chamar aqui nosso patrocinador, Rock na Teia, venha! Fala galera, a Rock na Teia é muito mais que uma marca, hein? Eita, é uma paixão artesanal pelo sabor intenso e pela qualidade. E ó, a qualidade faz toda a diferença. Tem cervejas artesanais com personalidade, pimentas, molho gourmet. Ai, que delícia, gente! Gin, licores com sabor surreal. Gente, é o seguinte, autenticidade para quem curte experiências únicas é só com a qualidade da Rock na Teia. Já coloca aí, eleva o seu paladar para outro nível. Rock na Teia. Siga aí, lojasrocknateia.com.br. Estamos de volta. Rock na Teia, hein, gente? Aqui embaixo na descrição tem o site, entra e entrega pro Brasil inteiro, hein? Não esqueça. Bora lá, doutor. Como é que é? A gente tava conversando aqui sobre um espetáculo que tá rolando. Essa comunidade que eu falei que a gente convive começou se manifestando com o Cacau Flow. Teve 2 temporadas de 15 episódios, onde a gente trazia isso, uma roda de consagração de cacau sagrado, ritualizado, eu com cabelão, com cítara, meus filhos ali arrumando o microfone, eu falei, aquela coisa de jardim de casa, e que a gente falava assim, o que vai ser? Não sei, é o que o Flow trazer, e sem roteiro, sem nada, aconteceu por 2 anos, e cresceu o volume, expandiu, e a gente começou a apresentar isso em formato de imersão, que é o ponto cego, 4 dias de imersão, olhando só para os detalhes do invisível. E aí é entrando nesse mundo da espiritualidade, no mundo emocional, e a desconstrução, isso para os líderes, né? Então esse é o produto que nós temos hoje de entrega, mas uma parte não consegue ir para as imersões. E aí a gente trouxe o espetáculo de 1h30, trazendo realmente uma verdade sobre nós mesmos, né? Que todos, ao assistirem ao espetáculo, têm a mesma jornada para dentro, e aí acaba acontecendo assim um despertar. E esse é o Fé no Flow, que traz uma realidade do caos e da ordem, e o flow aonde surge nisso, e mostrando, né, todo o lado humano que nós temos e aonde está realmente esse canal de conexão superior com o nosso espírito, com a nossa consciência, e a verdade sobre a realidade que a gente tem no dia a dia, né? Como é que você aplica isso dentro de casa com seus filhos? Não é sobre o que você sabe, é como é que você faz ser assim todo dia em casa, porque isso é que é a grande questão. E da nossa comunidade houveram várias rupturas, assim. A que ficou é a comunidade que diz, como é que a gente vai fazer lá em casa? Pois é. Porque eu acho que esse é o maior laboratório de qualquer ser humano. Você pode ser presidente, ou pode ser faxineiro, ou pode ser médico, qualquer coisa, são os mesmos seres humanos quando estão lá em casa, com seus pais, com seus filhos, seus irmãos, amigos. Então, é esse ser humano que precisa vir, porque a gente falou até agora do que é consciência e estar desperto em estar a serviço do outro, né? Porque a gente põe todo o nosso peso em que a gente mais ama. Sim. Então a gente é super profissional lá fora, chega lá em casa, você não sabe como falar com seu pai e com a sua mãe. Você volta a ter 10 anos de idade, é 2 palavras, você volta aquela criancinha magoada. Então, esse é o sistema que a gente está olhando assim, com carinho, né? É sobre isso, Fé no Flow, como é que é isso dentro de casa, aonde está a beleza, né? E aonde a gente pode realmente, como arte, manifestar algo nobre na sociedade hoje, que a gente vê assim, tem de tudo, né? Mas precisa ter essa parte também, eu acho. E é aberto para o público ou não? É aberto para o público.
E esse mês tem? Como é que é? Então, esse mês nós acabamos de chegar de uma turnê aí que fizemos Fortaleza, Recife, Campinas, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, e voltamos para São Paulo semana passada, e aí temos de novo em São Paulo em junho, nos dias 19 e 20, e a gente vai estar realmente assim voltando para cidades que a gente já visitou, segundo semestre, mas tem João Pessoa, tem Belo Horizonte, tem algumas outras cidades que não estavam no roteiro que vão entrar, e com essa intenção, bate-sinal. Se você sentir o chamado, quer despertar, ou melhor, tem alguém do seu lado que não quer nem saber disso, leva ele. Sabe, se você já sabe disso, tá certo, você já vai, tá tudo bem. Mas é para você levar esse povo que você falou, e esse mar de gente que ainda tá inconsciente. Sim. Precisa ter algo que brote nos olhos, sabe? Que a pessoa olha e depois, nossa, gostei disso. Então essa é a sensação que a gente traz com esse espetáculo. Sensacional. Meu Deus do céu. Gente, eu quero agradecer demais. E eu quero te convidar para voltar Eba. aqui no Columncast. Por favor, Celeste, tragam. Ah, sim! Traz aí nosso patrocinador aqui, Landfit, antes da gente terminar. Landfit, o seu tênis com estilo, conforto e resistência. Feitos em couro legítimo, com um design reforçado para quem vive intensamente, são perfeitos para skatistas e ideais para quem busca autenticidade no seu dia a dia. Extremamente confortáveis e cheios de personalidade. Seja na pista ou na cidade, Landfit acompanha o seu ritmo. Siga Landfit. Garanta já o seu. Landfit! É aqui, ó, também. Entra aqui na descrição, tá o site lá, e Ednei também entrega pro Brasil inteiro e pro mundo inteiro também, se quiser. Ele manda. Bom, eu quero fazer uma última pergunta aqui, que é sobre... Dá só uma pincelada, porque eu quero que a galera... Depois o doutor vai voltar e a gente vai aprofundar mais nisso. São os mantras e o laser. Quando a gente rompe as dores do som e o som vem para fora e a gente gosta desse som, ele passa a ser o nosso cristal. Como uma tigela de cristal, sabe aquela frequência pura? Todos nós temos aquilo lá, sabia? Você é uma tigela de cristal, só você precisa aprender a delicadeza de tirar aquele som com você mesmo. E aí, quando você ganha esse lugar e começa a deixar o seu corpo vocalizar, não é a sua mente querer falar. Não, você vai sentir o som através de você. Isso é o mantra. Ele é um convite para você sentir o harmônico cristalino do espírito. Então é esse ponto que a gente vai abrindo as emoções e sendo apenas energia, a hora que você não sente mais nada, você já é o espírito. E ali é você sentir a energia do som por esse canal de consciência. Porque a hora que você está sentindo a consciência do espírito, ele tem muito a dizer. Não é a mente, a memória, as dúvidas. Não, não, não. Tem coisas lá de cima que já estão prontas com a luz. É só você tirar a nuvem que vem o sol. Então a nuvem é o pensamento. E aí quando você está ali com o som. A gente não fala com esse som. A gente fala barulheira. Sim. A hora que você começa a falar então, isso é um harmônico cristal. Que você vem, não é daqui da garganta, é do corpo inteiro. Vibra, né? Vibra. E aí a inteligência é da geometria do nosso corpo, que quando a gente deixa ressonar, existe uma geometria, que isso aqui é um quadrado, isso aqui é uma bolinha. Somos todos iguais. E lá na filosofia é circle the square. A hora que você encaixa o harmônico, ele começa a ter a oscilação das duas câmaras. Ah, vai ter que voltar para isso. E trazer alguém, a gente podia trazer alguém aqui para poder
Vivenciar, ou então eu mesmo. Pode ser. Vivenciar, Bora fazer a gente fazer aqui. os 7 chakras juntos. Eu Entendeu? faço isso. Tá fechado? É a maluquice, eu adoro. Então vamos fazer. Pra mim já tá fechado também. Ó, o mantra do yantra. Yam é a sílaba em sânscrito do 4º chakra. Esse som você já tinha ouvido eu fazer? Não, né? Não. Yam, yam. Esse é o 4º chakra. E cada um. É real isso, que cada chakra tem uma nota musical? Dó, ré, Sim. mi, fá, sol, lá, si. Não é bonitinho? Fala a verdade, não é bonitinho isso? Ele vai ter que voltar aqui. E eu vou falar uma coisa que eu nem sei se eu poderia falar, mas eu vou falar. O meu irmão, ele é um professor pardal. Olha. Né? Então ele faz coisas que até Deus duvida. O que ele fez? Ele fez um... Eu não chamo de máquina, porque ele fez eu não sei como, nem como descrever. Ele fez os 7 chakras, certo? Que você coloca ali na maca da pessoa, na maca e a pessoa usa. Que a hora que cada luz ali entra num chakra, em cada chakra, ele faz o som, vibra o som do dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ele já até, como é que chama? Patenteou. Maravilhoso. E aí eu vou ver se ele manda um. Adoro um brinquedinho desse aí. Olha, um brinquedo novo. mais um pro meu estúdio lá. Tem de tudo lá, é muito engraçado. Tem uns palitinhos, tem bambuzinho. Você já ouviu falar do Dr. Mori? Mori. Depois procura Tem no muitos. Google Mori. Mori, eu chamo ele de homem do palito. Todo mundo dá risada de mim. Você vai lá, ele vai ver um palito de dente assim, e ele tira a sua dor. Da onde tiver, ele equilibra o teu corpo e dói. Sim, Mas depois sim. é um alívio. Gratidão a todo esse conhecimento, não é lindo? É lindo. Eu adoro experimentar tudo, por isso tem inteligência de todos os lados. Não existe um lado só inteligente. Isso é verdade. Gente, eu infelizmente eu tenho que parar, porque eu tenho mais um programa pra fazer ainda, mas eu quero agradecer. Gratidão. E já está convidadíssimo a voltar e nós vamos fazer ao vivo pra vocês aqui então os 7 chakras. Gratidão. doutor. Combinado. Qual que é a rede social? dr.luiscantoni no Instagram, e todo esse dr. vai no Facebook também, e o TikTok também. Luiz com Z, tá? Cantoni. Então é dr.luiz com Z, Cantoni, em todas as redes sociais. É isso. É isso, né? No Google, dá um Google lá que você vai ver quantas coisas vocês vão saber do Dr. Luiz. Gente, gratidão. Gratidão. Gratidão a vocês que estiveram com a gente aqui até agora. E na semana que vem a gente volta com mais um Cola no Cast. Beijo pra vocês e até a semana que vem.